Durante todo este mês de março, os profissionais e parceiros das rádios Difusora e Band News Difusora, como você acompanhou agorinha, estão mergulhados na programação para celebrar, homenagear e inspirar respeito e admiração a todas as mulheres. São muitos conteúdos e hoje um deles para a gente trazer a valorização da mulher em todas as áreas na campanha Elas Têm o Poder, que estão conosco, Eneva e Atem. A gente traz o Instituto Lima, que atende semanalmente 200 crianças com a oferta de serviços e atendimentos especializados nas áreas de psicologia, musicoterapia, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, assessoria jurídica, psicomotricidade, serviço social, entre outras ações voltadas às famílias atípicas. E para falar um pouco mais de como tudo começou, como o trabalho do Instituto Lima começou, a gente recebe aqui nada mais, nada menos que a fundadora, mulher que está aqui conosco, Everjane Lima. Seja bem-vinda. Boa tarde a você. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Eu quero agradecer pelo convite, muito obrigada. Me sinto honrada aqui em representar o Instituto Lima. Muito obrigada. A gente falou aqui de nervosismo, pode ficar à vontade, era isso que era o meu recado. Mas, Everjane, para a gente começar e explicar para o nosso ouvinte, a gente fala desse período de mulheres, mas os eventos das rádios Difusora, Band News Difusora, eles sempre têm um propósito. E a gente já tratou aqui de várias causas do autismo, síndrome de Down, doenças raras. Agora a gente falou no Carnaval da terceira idade, mas a gente falou do instituto que acompanha com várias especialidades 200 pessoas por dia. Conta pra gente como é que isso começou, qual foi o intuito, o motivo por trás de tudo isso, dessa criação. Explica para o nosso ouvinte, por favor. O Instituto Lima, ele nasceu numa necessidade. O meu sobrinho nasceu com autista, com TEA, e aí ficou muito difícil a gente conseguir as terapias. E hoje em dia, não só no estado do Amazonas, mas eu acho que no mundo, principalmente aqui, é muito difícil conseguir as terapias que são necessárias para o desenvolvimento dessa criança. E a gente sentiu na pele esse desafio. E por conta disso, a minha família já era meio estruturada. Você já tinha uma psicóloga, já tinha advogado, já tinha assistência social, e a gente se juntou há 7 anos atrás e fundamos o Instituto Lima. E a gente diz que o Instituto é um instituto familiar, porque a gente acolhe as famílias, não só porque nasceu no seio familiar, mas porque acolhe as famílias que chegam tão necessitadas. Inclusive as mulheres que chegam, mães de autistas, que não elas são discriminadas, porque elas não sabem como fazer, elas não sabem onde procurar, não conseguem ajuda, e às vezes o Instituto Lima é a última porta delas. Então, assim, a gente acolhe mesmo, a gente ajuda conscientizando, porque é muito difícil para uma mãe descobrir que o filho é autista. Ela parece que o mundo dela acabou, e não acabou. Não acabou. E a gente consegue acolher, abraçar e, assim, encaminhar para as terapias, que existe, sim, um desenvolvimento, existe, sim, uma qualidade de vida para eles, para essas crianças autistas, e essas mulheres são abraçadas por nós, essas mães atípicas, e as crianças também. Agora, Everjane, certamente o instituto que existe há mais de 6 anos deve ter enfrentado muitos desafios, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, especialmente em um campo que é tão sensível, né? E como é que essas dificuldades nesses 6 anos foram superadas? E, assim, isso é uma verdade, é uma realidade, né? Não só o Instituto Lima, mas outras instituições também passam por esse desafio. É muito difícil quando você não tem ajuda do poder público, quando existe várias necessidades, várias demandas que a gente não consegue solucionar todas, e principalmente de encaminhar para consultas. Às vezes a gente não tinha um neuro. Hoje nós já temos um neuropediatra que atende lá. Posso falar o nome dele? Pode. Dr. Rodolfo Liberal, nosso neuropediatra. Então, ele atende conosco, mas antes era muito difícil a gente fechar um laudo, porque hoje a maior dificuldade dessas famílias é fechar um laudo. Primeiro, porque elas só desconfiam, aí precisa passar pelas terapias para ter uma investigação. Então, existe todo um processo para fechar um laudo. E esse desafio nós temos até hoje, nós temos esse desafio. E, inclusive, é muito difícil para uma mãe atípica, além de não saber por onde começar e ainda não conseguir começar, porque depende muitas vezes
do SUS. Tem mães que esperam 3 anos a fila do SUS pelo neuropediatra, para que ela possa fechar o laudo. Então, os desafios... Hoje, o Instituto começou no local... Quando ele começou num local pequeno, que ele foi cedido. Então, esse lugar ele ficou pequeno pela grande demanda que veio. E passamos para um outro lugar. Hoje, o nosso prédio é um prédio alugado, mas que é um prédio que ele atende essas crianças todos os dias, muitas crianças. E, assim, nós temos todo o pagamento de aluguel, pagamento de luz, de água, porque para funcionar, imagina isso na nossa casa, a gente tem que ter um recurso para que a casa ela ande, assim mesmo é o Instituto. Então, assim, a gente pede ajuda mesmo, sabe, do poder público, que possa nos visitar, conhecer o nosso trabalho, que é um trabalho que ele tem impactado mesmo. Nós funcionamos lá na Zona Norte, no Monte Sinai, a gente veio do Monte Oliveira, foi para o Conjunto Manoa, hoje está no Monte Sinai. Então, assim, que a gente tenha não só uma instituição, mas instituições que abracem essa causa autista. Everjane Lima, fundadora do Instituto Lima, está aqui conosco. E a gente falou de família atípica, mas durante a sua fala eu ouvi muito mãe atípica. A maior parte das pessoas que estão com vocês nesse nível de suporte a essas crianças e adolescentes também, né? Sim, adultos. Adultos também. De que idade a que idade? Só para a gente entender. Nós temos hoje todas as faixas etárias. Nossos profissionais, eles são voltados para crianças e adultos com TEA e TDAH e síndrome de Down. Então, hoje em dia, como antigamente a gente quase não falava de autismo, então hoje tem muita gente que suspeita que é TDAH, que ele é autista. Então, nós temos nossos profissionais que eles são preparados para fazer as entrevistas que são necessárias. Digamos que uma avaliação diagnóstica da pessoa, então, até do adulto. Isso mesmo. Então, assim, a gente já tem todas as faixas etárias. Então, existe tanto profissional para adulto quanto para criança, com TEA, que é baseado no ABA, que eles precisam ter ABA. Então, todas as faixas etárias. A partir de 2 anos. Porque é quando a mãe começa a investigar, quando a mãe começa a perceber vários sinais diferentes na evolução da criança. A partir de 2 anos, esse exatamente. Desenvolvimento. Mas eu nem fiz a minha pergunta ainda, Virgiane, que é relacionada a essas mães. A maioria das pessoas que estão lá dando suporte a essas pessoas são mulheres? A maioria. E eu acho tão assim... eu acho tão bom ressaltar o quanto a luta dessas mulheres, dessas mães. As maiorias são mães, as maiorias que levam as crianças para as terapias são mães, as que nos procuram são mulheres. Então, as mulheres, elas que estão realmente... Existe pai, existe homens, mas as mulheres, as que estão na linha de frente mesmo, o tempo todo. A maioria. Sempre é, né? Everjane, tem inclusive muita gente participando aqui no nosso YouTube da Band News. Citar aqui a Atalaia dizendo que está falando diretamente de Cuiabá, diz que o filho dela tem atendimento no Instituto Lima, está agradecendo aqui. A Graziele Lopes também, muito obrigado a toda a equipe do Instituto Lima, sou muito grata, tenho 2 filhos que fazem acompanhamento no Instituto. A Rubelisa Menezes também, verdade, a demanda é muito alta e as famílias atípicas sofrem por falta de acolhimento. Queria te perguntar, Everjane, na sua visão, qual que é o impacto dessa iniciativa do Instituto Lima na sociedade manauara como um todo, especialmente nesse recorte que você até estavam falando de valorizar a mulher e nesse reconhecimento da mulher, né, dentro da família, da comunidade. A gente vê que é um papel bem claro aí, né? Seja trabalhando no Instituto ou também levando seu filho ou sendo também recebendo esse atendimento, né? O impacto, quando você fala de impacto, você fala de uma mudança de estrutura, né? Onde você está. E é isso, e é bem isso mesmo. A mulher, quando ela... as mulheres que não só as profissionais, que a maioria dos nossos profissionais é mulheres. É bem ressaltar isso, né? Eu não sei porquê, nunca pensei nisso, mas a maioria é mulher. E a nossa sociedade, a nossa comunidade... em relação ao impacto, é a mudança mesmo de estilo de vida e de pensamento. Enquanto a gente consegue mudar e influenciar no pensamento dessas mulheres que muitas vezes chegam sem solução e consegue mudar a realidade dessas crianças. Porque quando a gente consegue mudar a realidade de uma mãe que chega lá sem saber o que fazer, a gente consegue mudar, impactando a criança diretamente.
Então, assim, eu não sei se eu respondi, mas é meio que isso. É isso, mostrar. Você falou que nunca parou para pensar, mas a mulher, ela tem a semente do cuidado, do amor, da doação. E eu queria que você contasse exatamente isso para o nosso ouvinte, como está à frente de um instituto que cuida, que planta sementinhas, que tem tantas tarefas para executar, além de, não sei se você já é mãe, mas você é tia, ama como fosse um filho. E aí a gente tem esse cuidado, esse zelo, executar tantas tarefas, mas continuar plantando amor, com muito cuidado e muito entendimento com a dor do próximo, que nem sempre é a sua, mas você entende a dor do próximo. Eu sou tia típica, né? Mas eu tenho 2 filhos. Meu caçula está aqui. Oi. E tem um outro de 32 anos. Então, assim, eu conheço a mulher quando ela conhece essa realidade da força que ela tem dentro dela. Ela consegue verdadeiramente mudar o ambiente que ela vive, o ambiente que ela trabalha, o ambiente que ela está inserida. O Instituto Lima, ele começou de uma luta a qual era um jugo desigual. A gente achava que a gente não ia conseguir, como se juntaram várias mulheres ali. Nós somos 3 irmãos. E começou 3 irmãos, começaram. Eu, Everjane, Everlane e Eber Júnior, que ele é o presidente. Mas começamos com nós 3. E a maioria, eu e ela, né? Eu e minha irmã. Então, eu e mulher, né? Porque a mulher, ela já tem essa essência da sensibilidade dentro dela. A mulher, quando ela chega no instituto, ou quando ela chega com algo que ela não consegue resolver, a gente tem a sensibilidade de ouvir essa mulher. E é tão importante quando a gente fala da fundação do Instituto, e ele começou meia-noite na minha cabeça, pensando o que a gente podia fazer para mudar a realidade daquela criança atípica. E assim, graças a Deus, hoje o Instituto está aí. Nós temos atendimento diários e, com certeza, e eu sempre chego no Instituto, eu falei, o Instituto está aqui para fazer a diferença e para mudar a realidade dessas crianças, porque se a gente está ali e não consegue mudar a realidade, a gente não está fazendo nada. Então, a gente está ali para mudar a realidade das crianças e por isso que a gente tem tantas testemunhos de pessoas, de crianças que não falavam, hoje falam, de crianças que conseguiram... Esse meu sobrinho hoje, ele fala inglês, gente. Ele tem 8 anos, ele fala inglês, ele lê perfeitamente, ele é suporte 2, ele toma remédios. Mas, assim, a superioridade dele, sabe, de fazer coisas que crianças fazem e as pessoas pensam que eles não vão conseguir fazer. Tem que ter a ajuda correta, né? E as terapias corretas para poder ter essa evolução. E eu sempre falo, as terapias, elas são necessárias. Porque eu começo a explicar como é que funciona. Todo ser humano, ele tem um marco de desenvolvimento. A gente tem até 2 anos, tem que falar não sei quantas palavras, e eles também são assim, só que eles precisam ser estimulados. Eles precisam ser estimulados na fala, eles precisam ser estimulados no não, no sentar. Então, assim, no esperar, eles precisam ser estimulados. É por isso que as terapias são tão importantes para as crianças atípicas. E que os pais, eles tenham essa sensibilidade. Porque tem crianças que, sem terapias, elas deixam de fazer coisas que elas faziam. Nossa, eu vou falar muito, gente. Eu falo demais. O Everjane, dá para ver na sua fala, dá para sentir na sua voz que tem muito amor e cuidado, né? Queria citar aqui, muita gente participando, vou citar, né? Porque muitas mensagens bonitas aqui. A Rosiane Abreu, a Rúbia Closet, a Renata Mafra, o Jander Garcia, a Renata Araújo, a Kátia Lima, a Beatriz Silva. E eu queria te perguntar, Everjane, como é que é você comandar esse instituto que deve ter, assim, dezenas, centenas de demandas diárias e, ao mesmo tempo, você ainda articular parcerias, propor projetos, acredito também tentando aí alguma entrada também com a questão pública também, governo municipal, governo estadual. Como é que é isso no dia a dia? E ainda, né, conseguir trazer na sua fala tanto amor e cuidado também, né? Vou dizer que no dia a dia o dia a dia do Instituto, ele não é fácil. Eu acho que de nenhuma instituição. Porque a gente lidar com seres humanos. Então, assim... E às vezes é tão assim... Às vezes a gente não consegue ajudar todo mundo. E quando a gente não consegue, a gente acha que a gente fracassou.
Mas, na realidade, a gente tem que pensar quanto mais a gente consegue, né? Quanto mais a gente ajuda pessoas. E, assim, é desafiador. Hoje, o Instituto Lima, ele realmente não tem ajuda de governo, não tem ajuda de prefeitura. Mas a gente está correndo, sabe? E a gente está conseguindo, e graças a Deus, Deus tem abençoado tanto o Instituto e abrido portas, e isso aqui é uma porta que ele abriu, sabe? E eu sei que a partir de hoje, muitas coisas podem mudar, assim, no Instituto. Mães, se a gente não... mães, a partir de hoje, sensibilizar quanto é importante a terapia, para mim já valeu a pena. Vale a pena, porque tudo, quando é com muito carinho, é com muito amor, vale a pena. Eu queria que você repetisse aqui o contato de você. Passasse o contato e repetisse o endereço que eu decorei, Monte Sinai, é isso? É isso mesmo. Na Zona Norte. Isso, vamos lá. Rua Duartina, número 65, Monte Sinai. Ele é bem próximo, ali é a Estrada do Manoa, onde tem aqueles pontos comerciais, é ali próximo. A Estrada do Manoa é a Francisco Queiroz, que a gente conhece. É isso mesmo, Estrada do Manoa. O número 9378 3878. 3878. Vou repetir, 99378 3878. É até fácil. Esse é o telefone? Esse é o outro. Tá bom, esse é o telefone da Everjane. Ela passou o telefone dela pessoal aqui, mas consegue contato porque ela é fundadora do Instituto. Muito bom conversar com você, saber que muitas mulheres estão dispostas a ajudar o próximo, conhecer um pouquinho mais do Instituto Lima, de irmãos que conseguiram, por um motivo, fazer um instituto de superação e de ajuda ao próximo. Muito bom conversar com você, Everjane, e até uma próxima oportunidade, que seja para você divulgar a ajuda que você recebe do poder público e para ajudar muito mais crianças. Espaço aberto, viu? Quero agradecer, sabe, imensamente mesmo esse convite. Eu creio que é uma oportunidade que o Senhor está nos dando, o Instituto Lima, que através desse, sabe, como eu acabei de falar, que através dessa entrevista muitas mães sensibilizem e que a gente possa mudar um pouquinho a realidade dessas crianças autistas.